Olá, queridos e queridas colegas da MF Silvia Simões Magro. Não pude estar com vocês presencialmente, porém, precisava fazer essa devolutiva com relação à pesquisa, na qual a Silvia Simões é uma das escolas, participantes dessa pesquisa colaborativa, que tem como tema a construção de referentes avaliativos para o trabalho pedagógico em escolas implicadas com a qualidade social. Tendo em vista a dificuldade de estar presencialmente com vocês, devido às demandas do meu novo trabalho, eu achei a melhor maneira gravar esse vídeo, fazendo um pouquinho da retrospectiva do que foi a pesquisa, até chegar na devolutiva dos últimos encaminhamentos que aconteceram em julho de 2025. Antes de trazer a devolutiva propriamente dita, do trabalho que a gente realizou em julho desse ano, eu achei pertinente fazer um resumo da trajetória percorrida até agora na pesquisa colaborativa. Então, eu começo lá em 2023, quando foi o início de uma nova fase da pesquisa. A escola já participava do LOED antes de 23. Porém, em 2023, a gente teve mudanças nos integrantes da equipe. Então, o trio gestor passou a ser composto por mim, como professora pesquisadora, pela Adriana, vice-diretora, que é um membro da gestão, e o nosso amigo crítico, o Rodrigo. E nós passamos também a ter um financiamento da FAPESP para que um professor pesquisador pudesse participar dessa pesquisa mais de perto, em contato aí com a equipe docente, a equipe gestora. Então, isso foi um facilitador para o encaminhamento da pesquisa dentro da escola. A pesquisa, no escopo da qualidade social, apura o nosso olhar e permite uma reflexão sobre o trabalho e a melhoria das ações, focalizando o objetivo essencial de construir uma escola pública de qualidade. Então, isso desde lá de 2023, a gente vem frisando que não se trata de moldurar a escola em sua complexidade em um rol de dimensões, mas produzir movimento e reflexão dos diferentes sujeitos implicados com a escola e acerca delas. Aí eu trago alguns registros, isso é um resumo, tá, gente? Não tem como eu falar de tudo o que aconteceu. Os relatórios que foram feitos a cada ano foram bem detalhados, isso vocês podem ter acesso quando vocês quiserem, se interessarem por isso. Mas eu trago, assim, um resumo dessa trajetória, que eu acredito muito que as imagens fazem a gente lembrar, de muitas coisas, de muitos momentos. Então, eu trago alguns registros desses momentos que foram dedicados à reflexão. Primeiro, sobre a presença do LOED na escola, de qual era a importância dessa pesquisa, o que essa pesquisa traria de benefícios para a escola, e não só como uma forma da universidade chegar até a escola, colher dados e ir embora. Isso eu sempre frisei bastante. Então, nós tivemos vários momentos desses de reflexão, aconteceram durante TDCs, durante o ano letivo de 2023. Esses cartazes foram feitos em um desses momentos, no TDC dos anos iniciais, onde nós refletimos, à luz das dimensões, da qualidade social, o que a gente havia feito na escola e vinha fazendo até então. Já em 2024, eu trago aí a participação no quarto seminário do LOED, que tinha como tema: a escola pública se levanta em defesa da qualidade social, do discurso à ação, onde nós tivemos toda uma movimentação com os profissionais da escola para participar desse seminário, Então, todo o movimento proporcionado por esse seminário, ele fortaleceu ainda mais as nossas ações dentro da escola, à luz das referências teóricas, e permitiu uma reflexão sobre o nosso fazer pedagógico. Então, nós tivemos vários profissionais que participaram do seminário, nós participamos com a exposição de um pôster também, representando um projeto da escola. À época, eu e a Viviane representamos o grupo, com o pôster lá na Unicamp, em um dia específico do seminário. Então, foi algo também bem marcante, que movimentou a escola e os profissionais também que participaram. Também, em 2024, a partir das reflexões que a gente já fez lá em 2023 com os professores, de todos os segmentos da escola, uma das demandas era a formação continuada, que ela acontecesse nos TDCs, para que a gente tivesse uma reflexão sobre a realidade da escola, sob a lente da qualidade social. Então, o objetivo foi promover uma compreensão histórica da luta pela qualidade social da escola pública em Campinas, construindo uma linha do tempo que abrangesse os movimentos iniciados no início dos anos 2000 e culminasse na institucionalização da AIP, que é a Avaliação Institucional Participativa, e da CPA, a Comissão Própria de Avaliação, em 2008. Nós tivemos a presença da supervisora Thais, que também faz parte do LOED, é pesquisadora também. Então, a partir da apresentação realizada por ela, a equipe refletiu sobre a importância de avaliar sistematicamente as práticas pedagógicas, registrando-as e analisando-as criticamente. E a Thais destacou nessa apresentação que ela fez para nós a importância dos professores da escola no trabalho, justificando a presença de pesquisadores na escola de forma a promover maior engajamento na pesquisa e, consequentemente, engajados com a qualidade social também. Ainda falando sobre as ações de 2024, nós continuamos com os TDCs formativos, nós tivemos vários TDCs formativos e assembleias também. Conseguimos realizar essas assembleias com professores dos anos iniciais. Primeiro foi uma proposta das professoras, a gente
se formar mais a respeito das assembleias, que a gente via que era uma demanda que a gente precisava realizar com as crianças, com os estudantes, mas nós ainda não nos sentíamos preparadas para isso. Então, nós buscamos TDCs formativos sobre assembleias e as potencialidades como um espaço participativo dentro da escola, tanto para os estudantes como para os professores. A escola priorizou, então, esses momentos de formação e reflexão nos TDCs e também nas RPAs, sempre trazendo à luz das discussões a educação que busca uma qualidade socialmente diferenciada. Diante de todas as discussões, né, que nós havíamos feito durante o ano, no final de 2024, eu estava com a turma do quarto ano e conseguimos realizar um vídeo sobre o conceito de qualidade com os estudantes, entrevistando a comunidade escolar. Não só pais e professores, mas também equipe gestora, funcionários. Foi um vídeo bem assim significativo para as crianças e nos trouxe dados muito importantes, né, da voz mesmo da comunidade. Então, ele buscou fomentar uma cultura de escuta, acolhimento e reflexão coletiva, destacando a importância do protagonismo estudantil e do envolvimento das famílias nesse processo avaliativo. Assim, o vídeo complementa a discussão a evidenciar que até mesmo os alunos mais jovens podem assumir papéis ativos e significativos na escola. Essa prática dialoga com a proposta de autoavaliação institucional participativa, reforçando o compromisso com a educação democrática, inclusiva e sensível às necessidades da escola e da sua comunidade. Aí nós temos a foto dos nossos queridos repórteres mirim, que fizeram as entrevistas durante uma manhã. Ainda buscando, né, esse resumo da trajetória percorrida, em 2025, em abril especificamente, nós tivemos a participação no 11º Congresso Luso Brasileiro de Política e Administração da Educação, da ANPAE, que aconteceu em Recife. Participamos com uma comunicação oral do trabalho Vozes da Comunidade, desvelando a qualidade na escola pública, que foi a autoria do Rodrigo, minha e da professora Mara Regina de Sordi, que é a coordenadora do projeto, né, do LOED, da Unicamp. Então, foi uma experiência muito bacana também de levar a nossa vivência, né, com os estudantes, dos professores, com os estudantes, com a comunidade, sobre a qualidade da escola pública. Já no dia 20 de maio desse ano, nós tivemos a validação de um roteiro autoavaliativo que veio sendo estudado desde 2023. A equipe do LOED veio fazendo discussões, reuniões, o próprio seminário, validação com professores de outras universidades, de um roteiro autoavaliativo, né, com base em 8 construtos. Então, nesse dia 20 de maio, aconteceu a validação desse roteiro com parte das equipes das 4 escolas participantes da pesquisa. A nossa escola, nesse dia, teve uma participação muito significativa, nós conseguimos todos os membros da equipe gestora e professores também participando dessa validação, dando sugestões, fazendo críticas, sugerindo novas coisas para esse roteiro autoavaliativo. Depois dessa validação, o próximo passo foi ver esse instrumento em movimento. Então, nós chamamos da experimentação que aconteceu na escola como um instrumento em movimento. A partir daqui, eu trago especificamente os registros da experimentação desse instrumento, né, que subsidiaram a escola na autoavaliação da qualidade social. Então, em nossa escola, aconteceu no dia 8/7, nós tivemos 35 participantes. Como mediadores, tivemos eu, a Adriana e o Rodrigo, que é o trio gestor, e tivemos alguns membros da equipe gestora também presente, a Cristina, diretora, a Adriana e a Viviane, vice-diretores. Algo que eu aprendi durante essa trajetória como professora pesquisadora foi sempre registrar todo o percurso, né? Como que foi a preparação até a gente conseguir chegar numa data, as reuniões que nós tivemos, tudo isso faz parte do que a gente está pesquisando. São os atravessamentos que a gente tem, até as dificuldades que nós encontramos aí no meio do caminho, né? Que são próprias da demanda de uma escola viva, de uma escola que enfrenta desafios, que tem muitas coisas para resolver, prazos e demandas que vêm da secretaria, enfim. Isso tudo sempre foi registrado nos relatórios científicos, em todas as devolutivas que a gente faz sobre esse percurso da pesquisa. Então, na preparação, o primeiro desafio foi definir uma data, né? Principalmente por conta de todo o problema que a escola passou, vocês sabem mais do que eu, né? Com relação à mudança, reforma e tudo que foi esse ano para todos nós, né? Então, considerando essas múltiplas demandas, foi um desafio a gente conseguir fazer essa experimentação. Então, nós tivemos um diálogo constante e transparente com a equipe gestora, buscando garantir o envolvimento dos profissionais nesse momento que era essencial para essa pesquisa colaborativa. Nós viemos caminhando até aqui para isso, então teria que ser um momento preparado com cuidado e que fosse significativo para a escola. Nós procuramos sempre reafirmar com a equipe gestora que, mais do que realizar a experimentação desse roteiro, né, de autoavaliação da escola, a gente sempre tinha que estar atento aos impactos que esse processo ia provocar no cotidiano escolar e nos profissionais envolvidos. Então, a importância de reafirmar com o coletivo escolar que o trabalho não se resume a atender a pesquisa do LOED.
mas se configura como um processo reflexivo de autoavaliação, fortalecido e orientado pelas contribuições da pesquisa, referenciado socialmente. Nós tivemos, então, como eu disse no início, né, os docentes, a equipe gestora, funcionários terceirizados e a nossa supervisora educacional participando desse momento aí que a gente chama de roda, que foi o momento da experimentação. Então, aí, vocês que estavam presentes se lembram que nós tivemos a apresentação da proposta de trabalho, os participantes foram divididos em 4 grupos, utilizando a dinâmica com papéis coloridos, né, para tentar misturar os profissionais dos 3 segmentos, anos iniciais, finais e EJA, e cada grupo ficou com 2 construtos que seria analisado por diversos olhares aí dos profissionais misturados nos grupos. Aí eu trago nesse slide para vocês recordarem como foi a divisão dos construtos, né? Dos 8 construtos divididos nos 4 grupos. Nós tivemos também a impressão do documento completo, com a matriz organizada pelos construtos e respectivos verbetes, com a intenção de que a escola retome essas discussões em outros tempos pedagógicos, né? Essa foi uma proposta da equipe gestora também, quando nos reunimos com o trio gestor. E também fizemos um formulário online, onde cada grupo também pôde registrar as suas reflexões a respeito das discussões realizadas. A dinâmica foi organizada em 3 giros, dedicados à análise da qualidade da escola à luz dessa matriz. Então, o primeiro giro, nós fizemos a divisão dos 4 grupos, que tiveram 50 minutos. A proposta foi que, a partir do verbete do compromisso, os participantes discutissem os descritores em quadro específico e fossem registrando as reflexões. E aí, tinha uma paleta de cores, né, para que ficasse mais fácil visualmente de identificar em que parte ali a escola se encaixaria na avaliação. No segundo giro da roda, foi o momento de compartilhar. Foram eleitos 2 representantes de cada grupo que compartilharam as reflexões e as avaliações que os participantes fizeram daquele construto. Cada grupo teve 15 minutos para essa exposição, sem interrupção, tendo em vista que nós tínhamos um tempo bem apertado, então a gente precisou fazer essa contagem do tempo bem certinho para dar tempo de todos se expressarem. Já o terceiro e último giro foi o momento de culminância e realização. Os grupos validaram no quadro geral produzido, né, apresentaram argumentações, propondo reflexões e ajustes necessários, até mesmo na matriz, né, do que sentiram falta, tendo em vista que a matriz não é algo pronto e acabado, ela está em construção e essa construção é feita junto com os coletivos das escolas. Então, foi um momento de coletivamente validar a autoavaliação da escola e realizar os ajustes que o coletivo entendeu pertinente. Nós tivemos 60 minutos para esse debate. Aí eu trago um tópico, a roda de avaliação vivida e ressignificada. Nesse último giro, especificamente, com a palavra aberta, houve sim uma tensão, o que é normal, né, entre equipe docente e equipe gestora, devido aos desdobramentos e reflexões levantadas. Foram necessárias algumas mediações para que a gente conseguisse chegar a uma conclusão. Aí eu trago que a metodologia revelou potencial, mas trouxe algumas questões, né, que o coletivo levantou e que foram muito importantes para a nossa pesquisa. Construtos similares levantaram as análises redundantes centradas na falta de interdisciplinaridade. Os verbetes e os descritores não mostraram ser capazes de esclarecer que os construtos, ainda que semelhantes, abordam objetos distintos. O terceiro giro homogeneizou as discussões, perdendo o foco em fragilidades específicas identificadas nos giros anteriores. Faltou mediação ativa em alguns grupos, né, para que cumprissem o tempo estabelecido e conseguissem finalizar a reflexão. Nesse slide, eu trago os temas abordados e diluídos nos 3 giros e o que os participantes sugeriram. Então, aí a gente tem a sugestão de comissões temáticas menores para organização e liderança de projetos como o Sarau, evitando a abstração do coletivo, que foi algo muito discutido. A revisão do regimento escolar, especialmente sobre a ensino dos alunos. TDC com pautas mais estruturadas, incluindo tempos para planejamento interdisciplinar. Quadro informativo na sala dos professores, com dados essenciais como forma de qualificar a comunicação entre as pessoas da escola, calendário escolar mais completo e respeitado, sem flutuações de data, protocolo de acolhimento para novos docentes que chegam e não conhecem as especificidades da escola, como o Sarau, que é um projeto, né, e outros projetos que são importantes na escola também, e devido à rotatividade que se tem de profissionais, às vezes isso fica meio perdido com as pessoas que chegam na escola. Então, essas foram as principais sugestões feitas pelo grupo. Aí a gente coloca como conclusão entre o diagnóstico e a ação. O evento, né, essa experimentação dessa autoavaliação da escola, evidenciou dissonâncias entre o projeto político-pedagógico e a prática cotidiana. Entre os principais desafios destacam-se fragmentação institucional entre segmentos, foi muito pontuado isso, que são 3 escolas em uma e que às vezes essa fragmentação atrapalha, né, o andamento. A precarização do tempo destinado ao trabalho coletivo, houve uma reflexão sobre isso também, e armadilhas da responsabilidade compartilhada, que às vezes se converte em inação. Quando a gente fala que algo é coletivo, é a responsabilidade do coletivo, mas quem é esse coletivo?
Então, ficou evidente que precisa dessa reflexão do que é essa responsabilidade compartilhada e qual é o papel de cada um dentro desse coletivo, né, para que a coisa aconteça e se converta em ação efetiva. Avaliar se mostrou doloroso porque mobiliza paixões e movimenta as relações de poder, mas é também movimento para mudanças reais. Sugeriu-se uma nova avaliação, mas não foi traçado um plano com data para que isso ocorra novamente. Acredito que vocês estão fazendo isso nessa última RIPAI. Por isso, Rodrigo e Adriana nos preocupamos em trazer essa devolutiva, né, que toca em pontos essenciais da avaliação para pensar os novos rumos a partir de então. E aí eu achei importante trazer para vocês que, em razão dessa construção que a gente vem fazendo, né, que a pesquisa vem fazendo desde 2023, a gente acredita que a escola já se percebia, né, os profissionais já se percebiam nesse processo. E isso se revelou em conversas informais, pós-reunião, muitas falas evidenciaram essa percepção, né, da escola nesse processo de autoavaliação, em conjunto aí com o LOED e com a pesquisa que vem sendo desenvolvida na escola. Aí eu trago alguns registros do dia da experimentação. E para finalizar, eu trago palavras da Aline, professora pesquisadora, pelo olhar de Maria Poesia, que eu não poderia deixar de citar, que foi algo assim, que fez parte também de todo esse processo, né, de toda essa trajetória como professora pesquisadora. A Maria Poesia também esteve presente em diversos momentos, em projetos da escola, então não poderia deixar de trazer que a poesia também é uma forma de luta. Maria Poesia nasceu no chão da escola pública, nasceu do giz que risca sonhos, das vozes miúdas que pedem espaço, das mãos que seguram o futuro sem saber. Ela brotou entre carteiras gastas, no cheiro da merenda quente, no barulho vivo de uma infância que insiste. Defender a qualidade social da escola pública é defender esse território onde o movimento acontece. É afirmar que cada criança merece mais que paredes. Merece mundo, merece arte, merece tempo, merece um olhar que as enxergue inteira. A escola pública é chão de luta. É lugar onde a esperança, aquela do verbo esperançar, precisa ser construída todos os dias. Onde conhecimento é direito e não presente. Onde o cuidado vira política e a política vira gesto de amor. Maria Poesia caminha por esses corredores, como quem acende pequenas fogueiras. Ela faz parte da luta, transforma rotina em encanto, cansaço em criação, dificuldades em verbo vivo. Ela poetiza a realidade para que ninguém esqueça que dentro de cada criança mora uma potência, e dentro de cada escola mora um país possível. Por isso, defender a escola pública é defender um futuro outro. É anunciar que a educação é semente, que a infância é território sagrado. E que a poesia, meus amigos, a poesia também é uma forma de luta. Porque onde houver um estudante, haverá sempre uma razão para cuidar da escola como quem cuida do que é justo, do que é vivo e do que é de todos. Obrigada pelos anos que passamos juntos, por tudo que eu aprendi com vocês, pelo que pudemos compartilhar. E seguimos firmes, esperançando e lutando sempre por uma escola pública de qualidade. Um grande abraço.